Graça e paz, amada Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês que estão participando também do culto pela internet, que Deus abençoe a vida de vocês. Permitam expressar a minha alegria e a minha felicidade em ver estes jovens, a UMP, envolvida plenamente nesse culto de adoração a Deus. Vocês não estão aqui vendo, mas nós temos 4 jovens, envolvidos na mídia, na transmissão. Temos os jovens também, Diácono Lucas, seminarista Wesley, a Julie, o Arthur, nos instrumentos e no vocal. O presidente da UMP, irmão Alisson, e os conselheiros, presbítero João Jaime e irmã Elda. Tem detalhes do culto que só quem está presente percebe. Por isso há uma grande felicidade interior no nosso coração, quando a igreja se desenvolve, quando a igreja ama a Deus e manifesta através das suas atitudes, de seus comportamentos, em reverência, a adoração a este Deus que criou tudo o que existe. E hoje eu quero compartilhar com vocês este tema, ações de graças. Você já agradeceu a Deus hoje? E hoje aqui em Colombo, hoje em Curitiba, fez um tremendo calor. Mas até pelo calor precisamos agradecer. E Deus, para amenizar esse calor, mandou no início da noite uma chuva, inclusive granizo. Aquelas pedrinhas de gelo para tornar esse clima mais confortável. Mas se você agradeceu a Deus, parabéns. Mas se sua resposta foi agradecer o quê? Talvez um problema seja que muitas vezes não conseguimos enxergar as imensas bênçãos que temos recebido de Deus. Deus derrama suas misericórdias a cada manhã. Deus provou o seu imenso amor ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, o único Filho, a este mundo. Deus derrama a sua bondade, o seu amor, a sua graça, o seu cuidado, e também manifesta tudo isso na comunhão entre os irmãos. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus? E eu quero, nesta noite, destacar não a beleza do templo, não a beleza dos instrumentos musicais, não a harmonia do louvor, dos cânticos, não a qualidade da transmissão, não as pessoas que estão aqui, mas eu quero apresentar para vocês a grandeza do culto está na majestade do nosso Deus. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é grandioso, e este culto é prestado a Deus. E eu quero estabelecer aqui, através dos textos bíblicos, 4 razões que nós devemos agradecer a Deus, render ações de graças a Deus. E o primeiro é que o próprio Deus é fonte de bênçãos. É fonte de toda a bênção. 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 11 até o verso 14, está escrito: riquezas e glória vêm de ti,
Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Pois quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós devolvemos. Este salmo, ou melhor, esta passagem de 1 Crônicas, capítulo 29, nos revela que Deus é fonte de toda a bênção. Ele criou tudo que existe, criou este mundo, o universo, tudo pertence a Ele. E nós pertencemos a Ele de duas maneiras. Primeiro, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano pertence a Deus, como criatura. Mas nós, em particular, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso, pertencemos a Ele por duas vezes, por sermos criatura e por sermos filhos e filhas, servos e servas, comprado por nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus é fonte de poder, é fonte de segurança. Ele é capaz de engrandecer. Por isso o jovem, na época, Simonton, muito bem explicado aqui pelo presbítero João Jaime, disse que a segurança só se encontra neste Deus. Por isso, há uma razão de todos nós agradecermos a Deus, porque Ele é fonte de toda a bênção. Segundo, porque é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, e é um Deus da nossa salvação. A Ele pertence a salvação. No Salmo 107, verso 1 está escrito: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. 1 Crônicas, capítulo 16, do verso 31 ao 36, está escrito: alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruge o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunte-nos e livra-nos das nações, porque rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. O povo reunido louvava a Deus, porque Ele é o Deus da salvação. E não só as pessoas que estavam reunidas, a própria natureza é chamada a render graças a Deus. Em particular, o povo escolhido, a igreja amada, essa igreja que foi comprada com o precioso sangue de Jesus, reconhece a salvação deste Deus, que enviou o seu Filho, que não poupou o seu único Filho. Pelo contrário, aprove a Deus moê-lo. Aprove a Deus traçar um plano de salvação na eternidade e enviar o seu Filho a este mundo, o qual foi obediente ao extremo, foi obediente até a morte de cruz. Por isso, é o Deus da nossa salvação, e por isso precisamos agradecer a Deus por isso. Terceiro,
agradecer a Deus, manifestar ações de graça é da vontade de Deus. Escutem o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças a Deus em todas as circunstâncias, hoje em especial, no calor que fez hoje, devemos dar graças a Deus. Na chuva de granizo, dar graças a Deus. Estava conversando com o presbítero João Jaime, com o conselho, após a reunião eu disse, ganhei uma lavagem grátis do carro. Dá graças a Deus por tudo. 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Render ações de graças é da vontade de Deus. Então, até o momento, 4 razões. Falamos que a primeira razão é que Deus é fonte de toda a bênção. Terceira razão, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso e Deus é a nossa salvação. E terceiro, porque é da vontade de Deus. E por último, quarto, render graças ao nosso Deus é resultado da nossa crescente ligação com Cristo. Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 7. Aqui eu vou me deter mais um pouquinho. Colossenses 2, 6 e 7 está escrito: ora, como recebestes de Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Embora a nossa caminhada seja difícil e os inimigos sejam muitos, temos certeza que vamos chegar no final desta caminhada. Iremos nos encontrar com o autor e consumador da nossa fé. Uma coisa é importante destacar, que nós não caminhamos apoiados em autossuficiência, em confiança em nós mesmos, mas nós somos sustentados a cada dia pela poderosa mão de Deus. Somos alcançados a cada dia pela graça, pela misericórdia ou pela bondade de nosso Deus. E por isso que a vida cristã é, conforme escrito no verso 6, andai nele. E isso começa primeiro com a submissão ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os discípulos se submetem ao chamado de Cristo. Jesus, quando chamou os seus discípulos, todos se submeteram ao seu chamado e largaram tudo, largaram os seus afazeres. A conversão se evidencia pela submissão a Cristo. Jesus não é salvador daqueles que não se submetem a Ele, mas sim daqueles que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. No Novo Testamento, a palavra Salvador aparece 22 vezes. Mas a palavra Senhor aparece 650 vezes. Há uma forte chamado a entendermos, a compreendermos que Jesus é nosso Senhor e nós somos seus servos. E isto é visto no próprio exemplo de Cristo. Ele foi servo e foi servo obediente até a morte de cruz. Foi servo de Deus. E assim nós devemos ser servos de Cristo. O cristão
verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida, vive no Espírito, segue os passos do Mestre Jesus e anda da mesma forma que Cristo andou. O verdadeiro cristão obedece. No verso 7, o apóstolo Paulo usa algumas metáforas para evidenciar a nossa estabilidade espiritual e nossa firmeza inabalável em Cristo. E a primeira figura, primeira metáfora é a da agricultura. A expressão nele radicado ou nele arraigados sugere que o cristão tem uma estabilidade de uma árvore frondosa, cujas raízes penetram profundamente no solo, dando-lhe firmeza. É bem verdade que nós somos enxertados na videira verdadeira, mas também somos comparados com essa árvore que foi plantada pelo próprio Deus e que nos possibilitou, nos capacitou em Cristo termos essas raízes firmes. Segundo, a figura da arquitetura. A expressão nele edificado revela que somos um edifício, uma casa cujo fundamento é o próprio Cristo. Estamos firmados na rocha. Terceiro, a figura pedagógica. Os verbos confirmados, instruídos, sugerem que a vida é como uma escola. Estamos radicados, edificados em Cristo e também confirmados, ou seja, instruídos na palavra de Deus. E por último, um rio crescente. A palavra crescente traz a ideia de um rio. E um rio começa como? Uma nascente. E uma nascente geralmente é bem fininha, né? E depois ela vai, conforme vai crescendo, né? Ela vai se deslocando, ela vai crescendo até se tornar um rio caudaloso, um rio bem amplo. E assim é a vida cristã. João capítulo 4, verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E João capítulo 7, verso 38, quem crê em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O cristão é alguém que se enche não de murmuração, não de queixumes, não de reclamações, não de lamentos, mas cresce a cada dia em ações de graça. Tem prazer, tem alegria de agradecer a Deus. Ele sempre se volta para Deus, a fonte de todo o bem, com a alma em festa, com a alma cheia de alegria e com o coração embandeirado de gratidão. Vimos aqui nesta noite que Deus é fonte de todas as bênçãos, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é a nossa salvação. Vimos também que é da vontade de Deus que nós rendamos graças a Ele e que essas ações de graça é resultado crescente da nossa ligação com Cristo. E nessas figuras de um peregrino que anda em Cristo, como uma árvore bem enraizada, firme, como um edifício fundamentado na rocha que é Cristo, instruídos na palavra, e sendo esse rio crescente, fluindo os frutos do Espírito. Assim, deve ser a nossa vida, uma manifestação diária de ações de graça a este Deus tremendo.